Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Uma excelente tarde a todos que acompanham a programação da CBN. Estamos no ar. Mais uma edição do Arena CBN. Hoje direto do News Truck. Estamos aqui na Sodimac. Passar o endereço aqui com propriedade, Guarizo. Na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, número 151, no bairro da Ponte Preta. Se você quiser conhecer os elementos desse programa, você vai ficar triste. Mas se quiser conhecer, nós estamos aqui no News Truck. Passe por aqui, dê um oi pra gente. Se passar aqui na frente, buzine, porque você será... A gente vai falar, né, qual o carro que foi, quem que passou buzinando. Apesar que não dá pra ouvir nada aqui, né? Então o cara se buzinar lá fora umas 400 vezes, a gente não vai ouvir nada. Mas estamos aqui, mais uma edição do Arena, hoje dia 15 de dezembro de 2023. A gente tá naquela pegada de dezembro, né? Sem assunto nenhum, e a gente tem que preencher uma hora aqui para levar até você, ouvinte da CBN, algo que seja de conteúdo. Por isso, Marco Guarizo está aqui conosco. Tudo bem, Guarizo? Boa tarde. Boa tarde. Deu tempo de dar aquela pitada? Boa tarde, Lupe. Tá sem conteúdo, chama o Guarizo, né? Para continuar sem isso. Conteúdo, né? Ó, tá ótimo. Ó, mas a gente vai ter um assunto muito legal. Hoje tem? Tem. Sim, hoje tem. Tem. A bola oval. Rapaz, tá crescendo no Brasil, né? Tá. O futebol americano virou febre no Brasil. Tem muita gente praticando. Aliás, depois a gente vai abordar esse assunto com o nosso convidado, mas a NFL, ela está em canal aberto hoje. Exatamente. O tamanho do apelo, né, pelo esporte, que há algum tempo atrás no Brasil ele era pouco divulgado, mas cresceu. E aqui em Campinas nós temos um timaço, hein, Guarizo? É isso? Temos um timaço. Já tivemos 2 times, né? A Ponte Preta hoje em dia não tem mais time, né? Mas o Guarani... A Ponte tem o time. Você tá espalhando fake news aí, então, hein, nós temos 2 timaços em Campinas. Estamos na linha com o presidente da torcida jovem da Ponte. Ô, presidente, legal o apoio ao futebol americano, parabéns. Mas nós estamos com um convidado que representa o futebol americano do Guarani. Ele que draftou um jogador uma vez, mas o jogador não quis ir por não ter joelho. Daqui a pouco a gente conta essa história, então. Vamos fazer um certo mistério. Tudo bem, Carlão de Freitas, que está conosco aqui. Tá quente, hein, Carlão? Tá boa muito tarde. quente, Antônio Lupe. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN, boa tarde a este convidado super especial. Você sabe que eu e o convidado, nós temos uma ligação, mas desde os tempos de colégio. Passamos por faculdade e por trabalho. Olha só como que é a vida. Vocês só não iam juntos às arquibancadas. Acho que razões óbvias, né? Mas daqui a pouco eu quero histórias de faculdade de Carlão de Freitas. A faculdade a gente foi contemporâneo, mas não era da mesma turma. Eu cheguei a fazer aula com você. No Colégio Adventista nós estudamos juntos. Aí sim. Mas na época de menino. De menino. Então tem mais história pra gente falar do Carlão de Freitas. Mas foi muito legal estar aqui com o nosso convidado. Vamos debater aí o Mercadão da Bola. Já sai o adversário do Flu, né? Segunda-feira. Por enquanto é o Al-Ahly. É o Al-Ahly, que já atrapalhou demais, já quis atrapalhar a vida do Corinthians. E vamos debater, claro, a preparação de Ponte Preta e Guarani em meio às férias, mas as contratações para a temporada de 2024. Que calor, meu caro Antônio Lupe! Fábio Chaib está no ar-condicionado no Palacete de Itu e também está conosco aqui. Tudo bem, Chaib? Boa tarde. Fala, Lupi. Boa tarde, Carlão, Guarizo, ao nosso convidado também. Vocês falaram do Mundial de Clubes, eu estou acompanhando aqui, sim, no ar-condicionado. 7 minutos do segundo tempo, o Al-Ahly do Egito está batendo o Al-Ittihad por 1-0 e Benzema perdeu um pênalti, hein? Benzema perdeu um pênalti pro Al-Ittihad, estava 1-0, obviamente, já estava 1-0,
e perdeu a oportunidade de empatar. E hoje pela manhã o Urawa Reds bateu o Lyon por 1-0 e é o adversário do Manchester City na semifinal. Então agora, daqui a pouco, sai o adversário do Fluminense. O Al Ahly do Egito está batendo o Al Ittihad por 1-0. Vamos acompanhar. Você também está atento às movimentações, porque hoje à tarde o mercado está pegando fogo, né? Tem muitas novidades. Você está atento a tudo. Daqui a pouco você vai passar todas as informações do mercado da bola. Tá tudo atualizado, né, Shaibe? Tudo aqui na ponta da língua, aqui, anotando tudo, pondo tudo aqui no calendário de contratações dos grandes clubes brasileiros para essa temporada. Duas observações rápidas para Fábio Scheibe. Primeiro, que eu não sabia que ele era tão importante que ele tinha um estagiário na empresa, né? Vimos hoje André Galassi, né? Com a indumentária de Fábio Scheibe lá na comemoração. E a segunda, que ele foi humilde de falar só do ar-condicionado. Ele tá na sala de cinema do Palacete, né? Ele deve estar acompanhando ali numa grande tela de plasma. Tá louco. Não, retroprojetor, numa parede de 600 metros. E ele, como está antenado nas contratações, e ontem ele... Quantos BTUs tem o ar-condicionado do Fábio céu. Scheibe? E ele levou ao ouvinte a tabela, né, da Série A4 do Campeonato Paulista. A movimentação, né, do 15 de Jaú, do União Barbarense, do 15 de Jaú, do próprio Rio Branco de Americana. As contratações, esse mercado movimentado do interior paulista. O problema não foi ele ter passado a informação. O problema é da maneira que ele passou a informação. Ele passou com muito entusiasmo. Eu achei que o Fernando Diniz tinha caído do Fluminense lá no Mundial. E caiu do Fluminense e do Brasil junto. Perdeu os 2 empregos numa tacada só. Mas não, era apenas a tabela detalhada da Série A4 do Campeonato Paulista. A primeira rodada. Hoje nós... Pois não, Scheibe? Não, a primeira rodada da Série A4. Se quiser eu repasso para vocês mais uma vez aqui. Não tem necessidade. Hoje não tem necessidade. Então tá bom, é o seguinte, nós estamos recebendo aqui no Arena CBN, foi meio que de surpresa, mas no final tudo deu certo, Com né? certeza. O Luiz Yukio, certo? Tá certo? Yukio. Tá certo, Guarizo? Luiz Yukio, muito mais conhecido nos meios jornalísticos como Luizinho. Eu sou mais fácil, Eu sou mais novo que ele, que o Carlão, então quando eu comecei num portal aqui em Campinas, os dois já estavam lá. Veteranos. Já estavam lá. Luizinho, que faz parte do conselho do Guarani Indians, o time de futebol americano do Guarani, que há pouco tempo conquistou o título da Copa 9 de Julho com um bom número de torcedores, um jogo apertado contra o time de Leme, mas o Guarani, no final das contas, levou o título para casa. Tudo bem, Luizinho? Seja bem-vindo ao Arena. Sinta-se em casa. É isso aí, galera. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Fui pego de surpresa, né? Tava passando aqui, vim fazer uma compra aqui na... Pode falar, né? O Sodimac. E viu meu querido amigo o Marco aqui, o Marco Guarizo, conhecido como... Pode falar o seu apelido? Pode Norusca. falar. Conhecido por mim como Norusca, né? Porque as pessoas acham que eu torço pro Palmeiras, eu torço pro Noroeste. Norusca, pô. Tá bom, então. Aí eu tava passando ali, dei um tchau, ele já me ganchou aqui, falou, não, vem cá que você vai ter que falar. Então tamo aí, vamos falar um pouquinho de futebol americano, que é um esporte que tá crescendo bastante. Só uma coisa, a gente tem 3 times aqui em Campinas. A gente tem um time de flag futebol da Unicamp, que vai disputar o final do Campeonato Paulista, tá com um rolo aí, tem um problema de jogador de escalada irregular, então a final foi adiada pro começo do ano que vem. Seria agora, semana passada. O flag, que é esporte olímpico em Paris, Sim, né? Porque exatamente. é o futebol interior. É o futebol americano sem o contato. Você tem que puxar um lenço ali na traseira do jogador adversário para parar o lance. Na onde? Na calça do jogador. Ah, tá. Entendi. Bom, então daqui a pouco, Luizinho, vamos falar bastante de futebol americano, que é um esporte, como eu disse na abertura, que cresce. E o ouvinte que está acompanhando o Arena, se gosta de futebol americano, se tem algum time da NFL, né? Porque hoje a NFL é o principal torneio. É como a NBA, né? Os apaixonados por basquete, eles gostam da NBA porque... Eu falo que a NBA, ela é um esporte diferente do basquete, porque o basquete tem as suas regras, o basquete tem as suas questões aqui no Brasil, na Europa, onde é muito forte, na Ásia também é fortíssimo, e a NBA é um basquete diferente. É a Champions pro nosso futebol. Eu acho que não é nem a Champions, eu acho que é um grande, jogo. Eu acho que é um evento, é um grande evento. Até as regras são um pouquinho diferentes, né? As regras da NBA são diferentes da regra do Outro dia basquete eu estava olímpico. conversando até com o Lupe, especialista em basquete, uma das gratas revelações lá dos tempos de Ribeirão Preto, time que rivalizava com Franca, né? Sim. E Paulo também. E aí eu tava assim, incomodado
com o número excessivo dos arremessos de 3 pontos na NBA. Às vezes não tem nem estratégia, o cara é só trabalhar, tentar fazer de 2 para se aproximar ali diminuir a diferença em relação ao adversário e tal. O cara vai lá e pumba, 3, erra. Falei, mas Lupe, por que isso? Ele falou, cara, é basquete, mas ali vale muito mais o show, é muito mais o evento, né? É muito mais a propagação da NBA, que é diferente realmente é basquete, mas é muito diferente, né? O Leandrinho, que jogou na NBA, uma vez ele participou de uma entrevista, não era nem podcast, era uma entrevista, e ele perguntaram pra ele, né, como é que era jogar NBA, e ele falou justamente sobre isso. Ele falou assim, você tem poucas oportunidades de receber a bola. Quando você recebe a bola, você nem olha pro lado, você tenta definir a jogada, porque você não sabe quando você vai receber novamente, porque são estrelas, astros, eles têm ali a questão de fazer a cesta, então quando você não é daquela prateleira de cima, quando você entra, que é o caso do Leandrinho, que foi um excelente jogador, ele recebe a bola, ali é o momento dele, não é o momento do time, e acho que isso se sobressai na NBA. Acho que na NFL, o Luizinho pode falar pra gente, é algo parecido também, né? Não. Aliás, estamos numa fase tão boa de NFL que meu time ontem ganhou de 63-21, eu nunca tinha visto isso. Você é torcedor do Oakland Raiders? Las Vegas agora, né? É Las Vegas, verdade. Desde quando era Los Angeles. Desde quando era Los Angeles, perfeito. Não, e a gente tem uma notícia grande também de futebol americano essa semana, né? Que é o jogo que vai ter aqui no Brasil ano que vem, né? Sim. A NFL confirmou um jogo oficial de temporada, não é pré-temporada, pro estádio, pra arena do Corinthians, né? Ano que vem, não tem data definida ainda, porque isso aí eles definem só no começo do ano, mas teremos o primeiro jogo de NFL no Brasil ano que vem, o São Paulo Game. Mas já tem os times que vão jogar aqui ou ainda também não? Não. Eles só anunciaram o evento. A gente desconfia que um dos times vai ser o Miami Dolphins, porque a NFL ela fez uma distribuição de mercados de interesse entre os times, e o Miami Dolphins é o time que é responsável pelo Brasil. Mas já tem outros times que estão interessados no mercado brasileiro também, já manifestaram interesse para a NFL. Então, a gente imagina que um dos times seja o Miami Dolphins, que vai estar aqui. Que tá em ascensão muito grande, né? Era o saco de pancada da NFL até alguns anos atrás, agora não. Então, o bacana da NFL tem duas coisas. Primeiro, não tem rebaixamento. E segundo, você tem um limite salarial. Então, você não pode ter um time cheio de estrelas, que aí você não vai ter um elenco completo. Você vai gastar todo o seu limite de salário da sua folha ali e não vai ter peças de reposição. Se um cara machuca, você não tem quem colocar. Então é um negócio que a gente chama de salary cap, né, que é um limite salarial. Todo time tem o mesmo limite. Eu não vou lembrar quanto que é agora, mas o time ele não pode ter um monte de estrelas, ele precisa balancear, ele precisa, ao mesmo tempo que ele tem o cara que ganha 20 milhões de dólares no ano, ele tem que ter o cara que ganha 100 mil dólares, 200 mil dólares, 100 mil dólares não tem, mas 600 mil dólares tem. Dá o equilíbrio. Dá o equilíbrio. Então, muda muito o equilíbrio da liga. Você não tem um time que tá disparado ali, tipo, você pega uma Liga Espanha, que você tem Real Madrid e Barcelona, estão sempre ali em cima, os outros times correndo atrás. Não. Na NFL, você tem time que tá ali na frente, aí no ano seguinte ele perdeu 1 ou 2 jogadores que são bons porque aposentaram ou porque pediram mais salário e eles não tinham como pagar. Pronto, esse time já caiu pro final da fila. Então o equilíbrio varia muito, quem tá bem, quem tá mal a cada ano. Você sabe que às vezes a gente debate sobre a desigualdade financeira no futebol brasileiro, né? E a gente sempre cita a Premier League, né? A Inglaterra, que é assim, acho que fortalece a liga, e isso acontece na NFL também, no futebol americano. Agora eu fiquei muito interessado no regulamento, né? Que não tem rebaixamento. É interessantíssimo, né? Podia trazer pra cá, né? Torcedor do Santos, principalmente pro torcedor do Santos, a galera da tua região também ia ficar feliz, né? Porque esse ano foi quase, né? É isso. Ó, o assunto tá rendendo aqui, viu? O assunto tá rendendo. É porque o Carlão, quando menininho, torcia muito pro Vasco. Vasco da Gama. O ídolo do Carlão, Dinamite. Eu tenho foto inclusive, se você falar mas com a camisa do Vasco. Se você falar de Romário perto dele, ele não gosta. Pra ele é Dinamite. E mais 11 sem ser o Romário. É o mais 11, joga com 12, então. Exatamente. É porque precisa de 2 goleiros pra não tomar tanto gol. Mas, ó, eu não vou entregar a idade de Carlão, não, mas como ele tem mais ou menos a mesma idade que eu lembro de Roberto Dinamite jogando final de carreira. Então ele deve lembrar. Pior que eu também lembro. Se você pedir pro Carlão escalar o Guarani de 65, ele sabe?
Alguns eu sei, 64, né? Com o Diogo, com o Ferrari, com o Babá. Isso. Olha só, goleamos o Santos por 5-1, Luizinho. Oh, jogo histórico esse, Santos de Pelé. Pelé não jogou nesse jogo. Bom, é o seguinte, tá Não chovendo de mensagens. Não deixaram ele aqui. jogar. O zagueiro botou ele no bolso. Tá, eu achei que ele tinha desfalcado o time. Não, o zagueiro botou o Pelé no bolso. Bom, daqui a pouco a gente vem com mais... o papo hoje é futebol americano. Nós estamos com o Luizinho, que faz parte do Conselho do Guarani Indians. Também tem o time da Ponte Preta, é o Gorilas, né? O time da Ponte Preta. Gorilas, E tem o time Unicamp da Eucaliptus. O Eucaliptus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o cenário do futebol americano em Campinas, falar mais de NFL. Se você gosta de futebol americano, pode mandar mensagem pro 99186-9070, 19 o DDD, 99186-9070. São 4 horas e 23 minutos. A gente estourou um pouquinho porque o papo é bom aqui, o primeiro bloco. Mas tem sarcófago hoje, hein? Tem sarcófago hoje. E assim, rapidinho, o jogo de hoje que envolve a Ponte Preta. Atenção, Nilson Belisário, que está na técnica direto do estúdio da CBN, na sede da IPTV, a música do ano. Uma pergunta técnica. Não tem imagens, né? Não temos imagens hoje. Tá. Não temos imagens hoje. Bom, daqui a pouquinho no final do Arena a gente vem com o quadro Sarcófago, pra você que gosta desse quadro que está parando a cidade, hein? Sem dúvida. É isso. Aliás, hoje nós estamos aqui na Sodimac aqui da Engenheiro Augusto Figueiredo 151, e hoje é dia do arquiteto. Você sabia disso? Olha que show. Dia do arquiteto. Então, Eu não se você sabia. é arquiteto, tá passando aqui pela Sodimac, bate aqui no vidro, ó, passa seu nome que a gente vai mandar parabéns para todos os arquitetos, parabéns a todos. Você sabe por que hoje é o dia do arquiteto, Por que, Antônio Carlão? Lupe? Porque é a data escolhida por ser o nascimento do ilustre arquiteto Oscar Niemeyer, 15 de dezembro. Posso fazer um desafio pro nosso Construiu o ouvinte? Brasil. Manda! É até fácil. Qual é a obra de Oscar Niemeyer em Campinas? Qual a obra de Oscar Niemeyer? Eu sei. Eu também. Qual a obra de Oscar Niemeyer em Campinas? 19-99186-9070 e também mande mensagem sobre futebol americano. Hoje o nosso assunto é futebol americano. Estamos com o Luizinho, que faz parte do Conselho do Guarani Indians. Carlão, as honras da casa. As Bem honras atrasado. bem atrasado, com o Nilson Belisário dando um show no comando técnico, com Daniel França nos streams. E esta fera, o nosso Naldo Araújo, está aberto o Arena CBN. Arena CBN. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. O mosquito pode transmitir a dengue, zika, chikungunya e pode estar dentro da sua casa. Eliminar a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos é eliminar o perigo. Não crie seu maior inimigo no quintal. São Paulo, são todos contra o mosquito. Governo do Estado de São Paulo. Dezembro é mês de feirão de fábrica na rede Chevrolet. São condições incríveis para você sair na hora com seu carro zero. Se liga só, tracker com a força do motor turbo, bônus de até R$8.000 e taxa zero em 24 vezes. Quer mais? Se preferir, leve o Onix ou Onix Plus aspirados, os campeões de vendas com preço de nota fiscal de fábrica. Ainda tá aí? Vem já para uma concessionária Chevrolet. É por pouco tempo e não vamos perder negócio. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet. Cidade Luca, o melhor de Paulínia está chegando no bairro do Morumbi. Apartamentos de 3 dormitórios com suíte, varanda e 2 vagas de garagem. Um verdadeiro condomínio clube com lazer completo. Venha conhecer o decorado. Avenida dos Pioneiros 771. Realização RB2 Engenharia. O ano de 2023 terminou. O Verdão levantou a taça do Brasileirão. O Verde é campeão. Fato comum na vida do Palmeiras nos últimos anos. 12 vezes campeão. E teve grito inédito no Morumbi. São Paulo é campeão. Tricolor, tricolor de novo. Parabéns aos campeões. Ano que vem estaremos de volta com mais grito de gol. Para você que quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne.
Quer um ensino médio técnico diferente, que prepara o jovem para o mundo do trabalho e para a vida? O Senac está com inscrições abertas para o ensino médio técnico. Aqui o aluno aprende na prática, com uma metodologia inovadora e projetos e desafios reais. Seu futuro começa aqui. Quer saber? Senac. Saiba mais e consulte condições no site sp.senac.br/ensino médio técnico. Só na Sodimac, só na Sodimac. Neste sábado, dia 16 de dezembro, a partir das 10 horas, a Sodimac comemora 1 ano de loja de Campinas Abolição. Venha aproveitar esse grande momento em um inesquecível voo de balão e aproveitar muitas atividades que a loja está preparando para você. A Sodimac fica na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo 151, junto ao Açaí Abolição, em frente ao NIP. Só na Sodimac, só na Sodimac. Tudo para construir, reformar e decorar. Sodimac. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. A LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta Campinas Sunset Run 7K, uma corrida especial em um lindo final de tarde, na região do Galeria. Será neste sábado, dia 16 de dezembro, às 17h30. A saída e chegada ocorrerão no estande do Bougainville. Organização no Blue Sports. Apoio Furlan, GNO, Equalive e LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. Arena CBN. Quatro horas e 30 minutos, nós estamos de volta direto do News Truck, aqui na Sodimac, na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo 151, no bairro da Ponte Preta. E já tem muita gente participando. Deixa eu mandar um abraço aqui pro... O Alisson mandou mensagem aqui que o estádio escolhido para ser da NFL no Brasil foi o do Corinthians, porque lá já se joga futebol com as mãos faz muito tempo. Não entendi isso aqui. Ele foi... É pegadinha? É pegadinha? Não, foi mal, ele Isso era um sarrinho. A arbitragem ajuda. Tá. São 4 horas e 31 minutos. Nilson, se tiver o repórter CBN, você já nos aciona aqui, põe uma vinheta que eu já sei que precisa ir pro repórter. Pois não, Shaibe? 3-0 pro Al-Ahly, viu? Do Egito contra o Al-Ittihad. Provavelmente é o adversário do Fluminense. Agora, 25 minutos do segundo tempo, o time egípcio fazendo 3-0. Uma grande festa da torcida que divide as arquibancadas com o time da casa. Tá muito bonita a festa do Al-Ahly do Egito. Boa! O Fábio Chaves vai nos atualizando aí. Então, Al-Ahly, provavelmente não, né? Já vai ser o adversário do Fluminense. Tá vencendo por 3-0. Um abraço pro Lucas Maciel. Lucas Maciel, papai do ano. Conheceu o Guarizo como Norusca. Pede pra ele contar a história. Ah, porque é o seguinte. Resume. A gente jogava bola junto. Inclusive, foi citado aqui pelo Luizinho e Thiago Cida. E aí, os caras, Norusca, beleza. Aí um dia a gente vai pra um bar de samba que existia ali em Souzas. Todos os amigos e tal. Os caras, cadê o Marco Guarizo? Ele... Que, o Marco Guarizo, aquele da CBN? Aquele que é repórter da Ponte? Setorista? É esse aqui. Porra, mas não é o Norusca. Eu falei até a palavra que eu não podia falar. Tá bom. Mas não é o Norusca. Então foi assim que o Lucas Maciel me conhecia sem saber que eu era eu. Nossa. Bom, nós estamos aqui no News Truck recebendo irmão de Caio Maciel, né? O Luizinho que faz parte do conselho do Guarani Indians, pra gente falar um pouco mais sobre a questão do futebol americano aqui em Campinas. Você tem um pouco do cenário, né, do que acontece. 4h33, rapidinho. Nilson, se tiver o repórter CBN, nos aciona aqui, tá bom? Só subir a trilha que a gente já sabe. Vai! Repórter CBN.
Sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, retirou do texto alguns pontos que haviam sido aprovados pelo Senado. Entre os itens excluídos estão a redução de impostos para uma cesta básica estendida e a criação de uma contribuição de intervenção no domínio econômico para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. A previsão é de que a votação do projeto ocorra nesta noite. O presidente Lula nomeou formalmente Paulo Gonet como novo procurador-geral da República. O nome dele foi aprovado no Senado na quarta-feira e publicado hoje na edição extra do Diário Oficial da União. A posse oficial de Gonet no cargo foi marcada para a próxima semana. A partir de então, o novo chefe da PGR cumprirá um mandato de 2 anos à frente do cargo. O influenciador fitness Renato Cariani voltou a negar as acusações de desvio de produtos químicos para a fabricação de drogas, que motivou buscas da Polícia Federal no começo desta semana. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que é uma vítima e que faltam evidências na investigação da PF. De acordo com a corporação, Cariani é sócio de uma empresa acusada de abastecer uma rede criminosa de tráfico de entorpecentes. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que vai construir linhas de trem de alta velocidade ligando a Rússia aos territórios de Donetsk e Luhansk, anexados por Moscou no ano passado. As duas cidades estão no centro da invasão militar iniciada há quase 2 anos. Caso saia do papel, o plano vai ser mais uma etapa da implementação de fato da presença do Estado russo na região. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino chegando aqui na CBN para atualizar a questão das estradas em nossa região. Sexta-feira, tá tranquilo ou já tá movimentado, hein, Mário? Boa tarde. Oi, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem dificuldades para o nosso ouvinte que segue aí na rodovia Anhanguera, principalmente à altura de Americana. Aconteceu um acidente com uma carreta lá no trecho, Lupe. O caminhão acabou batendo contra a defensa da rodovia e tem lentidão nos 2 sentidos à altura do quilômetro 120. Então, atenção em direção de São Paulo e também no sentido do interior. E já tem reflexo também na chegada pela Luiz de Queiroz. Quem puder, a rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho nos 2 sentidos, apesar do trânsito intenso, principalmente à altura de Jundiaí, para quem vai em direção da capital. Desse acidente, Lupe, inclusive ainda está acontecendo o atendimento, não temos informação aí sobre o estado de saúde desse motorista. A princípio ele está consciente, mas a gente vai acompanhar e trazer também essas atualizações. Lupe. Beleza, Mário, que volta na programação da CBN durante o ponto final. 4h36. Baixe agora o app da Ultragaz e peça seu botijão azul. É rápido, fácil e prático. Ultragaz, somando energias. Feirão de seminovos Daruge Chevrolet. A melhor oportunidade para você trocar de carro é agora. Todos os seminovos abaixo da FIP, com 1 ano de garantia. Taxa a partir de 0,99 ou primeira parcela só depois da Páscoa. Quer mais? A entrada você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Mas corra, é só esse final de semana. Daruge Chevrolet, aqui você pode. WhatsApp 19-3753-4400. No trânsito, escolha a vida. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br.
E amanhã tem vôlei Renata em quadra. A equipe de Campinas vai até Minas Gerais enfrentar o fortíssimo Cruzeiro. Jogo com transmissão da CBN às 9h30 da noite. Narração de Marco Guarizo, comentários de Renata Rondini e nas reportagens Adriana Almeida. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais da sua região ou até mesmo da sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 6% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo do Idoso. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. Quatro horas e 39 minutos. Agora sim, Luizinho tá aqui com a gente, faz parte do Conselho do Guarani Indians. Como é que o esporte está inserido em Campinas, o futebol americano? São 3 equipes, mas como é que é o apelo? Tem muitos praticantes, ainda tá crescendo em Campinas como já tem em outros locais? Tá crescendo sim. O time mais antigo aqui de Campinas é o Unicamp Eucaliptus, né? Ele tem aí, acho que, eu não vou lembrar da fundação dos caras, mas tem quase 10 anos. Depois dele surgiu o Ponte Preta Gorilas em 2016, se não me engano, 2015. E o Guarani Indians veio em 2018. Na verdade, 2017, mas 2018 ele teve a fusão com o Paulínia Mavericks e com o Hortolândia Calangos, que foi aonde ganhou corpo para conseguir disputar campeonatos. Em 2017 era uma coisa mais... amigos que se juntaram, vamos começar o Guarani Indians para ter e vamos tentar fazer um tryout, uma seletiva, ver se a gente consegue arrecadar jogadores, mas o time nasceu mesmo quando teve a fusão, aí foi quando ganhou força e desde então foi o primeiro time de Campinas a ganhar um título, né, porque o Eucaliptus, apesar de ser antigo, está disputando a final pela primeira vez esse ano. E o Guarani Indians foi campeão paulista de flag ano passado e esse ano já ganhou também no Full Pads, que é o que a gente fala, que é o futebol americano propriamente dito. Ganhou a Taça 9 de Julho, que é um torneio super tradicional. Tava na sua 9ª ou 10ª edição, agora também não vou saber, porque eu fui pego de surpresa, gente, não vim preparado. E como eu tô mais por fora, tô ali no conselho, eu não tô tão inserido dentro do contexto, mas a gente tá lá ajudando no que pode. Em relação a gente falou muito aqui da NFL, né? Ele é um esporte, como eu disse, já tá na TV aberta, tem muitas pessoas que gostam, não jogam, mas gostam do jogo, né? Daquilo que é feito. Inclusive, o ouvinte mandou mensagem aqui que ele gosta do futebol americano por conta das questões táticas, das estratégicas. Esse é o grande diferencial do futebol americano das outras modalidades? O pessoal, quando tem o primeiro contato com o futebol americano, a primeira sensação de que é um esporte violento. E realmente, tem bastante contato físico, mas ele é um esporte muito técnico e muito tático. Você precisa ser inteligente para jogar futebol americano, porque toda jogada de ataque é jogada ensaiada, não existe jogada improvisada. O improviso acontece assim, quando a jogada começou, não deu certo, aí eles têm que se virar para não perder a bola. Mas a priori você pega um playbook que a gente fala, né, que é o livro de jogadas de um time de futebol americano. São mais de 1000 páginas, com trocentas mil jogadas, né? Você não consegue numerar isso, porque é muita jogada mesmo, só que eles não usam todo o jogo. Eles estudam o adversário e separam as jogadas que vão funcionar melhor contra aquele adversário e levam essas jogadas pro jogo. Então, na semana do jogo, eles focam em treinar essas jogadas, mas tudo é ensaiado, tudo é planejado. E quando dá alguma coisa errada, ou alguém teve um erro individual, ou a defesa adversária se preparou o suficiente para saber qual jogada que você tá entrando. Ô Luizinho, e você não chegou a jogar, você já era treinador? Eu disputei uma temporada, um campeonato paulista de flag e cheguei a disputar um amistoso de full pads. Aí a primeira porrada que eu tomei, eu falei, não, vou ficar só no flag. Mas aí você foi ser treinador, né? E sim. Time de futebol americano tem o head coach, que é o treinador geral,
mas cada área tem o próprio treinador, né? Exato. Eu fui head coach do time de flag. O time de flag tem um pouco menos de treinadores. Então eu era o head coach, eu tinha um coordenador defensivo, que era o Monteiro, e tinha um coordenador ofensivo, que era o Kim, coach Kim, que hoje é o head coach do flag do Guarani Índios. Já no Full Pads, não. Você tem o head coach, você tem o coordenador defensivo, o coordenador ofensivo, mas você tem o treinador de wide receivers, o treinador de quarterback, o treinador de running back, você tem o cara que treina a linha ofensiva, você tem o cara que treina linha defensiva, você tem o cara que treina linebackers. Então você tem um treinador para cada posição. E aí você tem o coordenador geral que coordena esses treinadores, e você tem o head coach que coordena tudo. Isso seria interessante no futebol, né, Carlão? Você tem um treinador de goleiro, ou tem, né, no futebol, tem um treinador para defesa, tem um pro meio campo, tem um pro ataque. Aí quando se der alguma coisa errada, por exemplo, na Ponte, que foi o pior ataque, o treinador de ataque manda embora e contrata outro, né? No Guarani, o que teve no Guarani? Teve uns erros defensivos ali, principalmente com o Alan Santos. Troca só o treinador de defesa. Daria certo, Carlos? Olha, pode até ser. Se bem que, Lupe, guardadas, né, as devidas proporções hoje, algumas comissões técnicas, elas se assemelham ao que tem o futebol americano. O Palmeiras, só de auxiliar de campo, ele tem 2. Tem 2 portugueses. Isso, e o Cebola, 3. É que o Cebola, ele cuida de uma outra parte, né? Ele não dá treino, Sim. né? Mas ele é um auxiliar do Abel, né? Também. Sim, o que eu vi mais próximo disso, a seleção da Holanda, em algumas Copas aí, 98, se eu não me engano. Cliver, né? Foi. Até numa. Não, mas o Cliver agora, né? Mas tinha treinador de defesa, de meio campo e de ataque. Mas só, agora não tem um treinador específico para bola parada, Sim. né? O Guarani, ele abriu os treinos pra gente acompanhar durante a Série B. E o Humberto Louser, ele realizava os treinamentos, as questões táticas, só que bola parada, quem treinava era o Benhur. O Louser ficava ali monitorando, mas era o Benhur e o outro auxiliar do Louser, me foge o nome dele agora, que é da comissão do Louser, que participa também dos treinamentos. Também não lembro. Eles que eram os responsáveis por posicionar e estudar o adversário. Eu acho que isso se assemelha ao futebol americano. Você sabe que esta metodologia, Lupe, quem prega muito, né, até porque ele não encerrou a carreira, é o Vanderlei Luxemburgo, né? O Vanderlei, ele tanto é que ele tentou até ser um manager, né? Mas infelizmente a cultura do futebol brasileiro não permitia muito isso. Aí falam que o Luxemburgo é preguiçoso para dar treino, já está em fim de carreira. Mas uma ideia do Luxemburgo é essa, de ser um coach realmente com vários auxiliares para trabalhar a equipe. Agora, no futebol americano, isso já é não só cultural, como essencial, né, Luizinho? Sim. É porque é muita coisa. Você para pensar o seguinte, diferente de um time de futebol, do nosso futebol que a gente está acostumado, no futebol americano você tem 11 jogadores exclusivamente de ataque, 11 exclusivamente de defesa, você tem um time de especialistas. Um elenco da NFL, ele tem 53 jogadores, você pode levar 48 por jogo. Aqui quando você pega no college, né, que é o universitário americano, você chega a ter time com 100 jogadores na sideline. Aqui no Brasil a gente tem essa média também. O Guarani Índios estava com 60 jogadores. Então, e não tem uma limitação por jogo. Então é muita gente para um cara só coordenar. Você precisa ter... Porque o trabalho de técnico, ainda mais num esporte como o futebol americano, que é amador, os caras pagam para jogar, tem que pagar mensalidade. Você acaba sendo não só técnico, mas você acaba sendo um pouco psicólogo também. Porque o jogador tá com problema em casa e não tá rendendo no campo, você tem que entender por que o cara não tá rendendo no campo, tem que conversar com o cara, entender o que tá acontecendo, tentar ajudar de alguma forma, dar algum conselho. Você acaba fazendo um trabalho muito maior, não é só o trabalho técnico. Vou ser o técnico ali, vou coordenar as jogadas e vou treinar os caras. Não. Por que aquele cara? Você tem que entender por que aquele cara não tá treinando bem. Então é bem puxado mesmo. Tem um integrante aqui do Arena que tem vontade de jogar futebol americano. Ele já tem corpo, né? Que é o Fábio Chaib. Você já jogou, Chaib, futebol americano? E você tem vontade de praticar? Não tem estatura. Até gostaria, né? Mas não tem estatura, pô. Só se for dar uns chutões, assim, estilo Ademar. Lembra do Ademar do São Caetano? Foi jogar futebol americano depois. Aquelas bicudas dele lá. Mas eu não tenho pancha, não, pra jogar, viu, cara? Então tá bom. Como é que tá lá o Awali? Agora, 41 minutos do segundo tempo, segue 3-0 pro Awali. O Awali, time egípcio, então, adversário do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes. Torcida fazendo muita festa, dividindo o estádio mesmo com a torcida do Al Ittihad, os donos da casa.
Boa, daqui a pouco o Fábio Chave vem com o mercado da bola. Eu sou fã de futebol americano, acompanho já faz 9 anos. Meu time é o San Francisco 49ers. Vamos vencer esse ano. Dali Christian McCaffrey, é isso, né? McCaffrey. Tá sabendo legal, né? Deixa eu ver, tem áudio também dos ouvintes. Vamos ouvir o que os ouvintes mandaram a respeito de futebol americano, tema do Arena, nesta sexta-feira gostosa, direto aqui da Sodimac. Fala, rapaziada do Arena, boa tarde. Cara, NFL é show de bola. Eu tenho uma incoerência muito grande. Como bom ponte-pretano, o primeiro jogo que eu assisti foi dos Packers, né? Do Green Bay Packers. E verde e amarelo, empolgado, falei, pô, gostei desse time. O Aaron Rodgers era o quarterback, né? E aí, depois que eu fui ver que o símbolo dos caras era um G gigante. Hoje em dia, tenho camisa de vários times, menos dos Packers, pra não andar com essa camisa na rua. Porém, torço pros caras, sou fã deles. Valeu, pessoal, um abraço. André de Campinas. Valeu, André. Mais um. Boa tarde, meus amigos. Como que vocês estão? Pô, bastante tempo sem participar aí por conta do horário de trabalho, sem poder acompanhar vocês. E olha, vou confessar, hein? Que saudade. Que saudade que eu já tô de não participar. E, pelo amor de Deus, vamos pra outro. Pai do céu. Mais um. Boa tarde, galera do Arena. Boa tarde. Sou Adilson, do Parque Via Norte, Campinas. Eu queria parabenizar vocês aí pelo programa. Maravilhoso programa, hein? Gostoso de se ouvir. Queria falar a respeito da NFL no Brasil. Cara, assisto futebol americano desde que Luciano do Vale narrava na Bandeirantes. Acho o máximo. Um esporte espetacular, cheio de estratégia. E gosto muito, muito, muito do Kansas City Chiefs. Muito bom. E assisto todos os Super Bowl, tudo sempre que eu posso. Eu estou assistindo, nem sempre dá para assistir os jogos da NFL por causa dos horários, mas sempre assisto. Muito top. Valeu, galera. Um abraço a todos. Valeu. Olha a história que o Antônio Casarini contou aqui pra gente. Tem uma história pra vocês de quando eu era garoto, ganhei uma bola de futebol americano de uma senhora, dona Ernestina, no meu bairro. Estudava no Colégio São José, levei a bola pra lá. Durante o recreio, fomos para o campo brincar. Quando eu percebi, tinham mais de 100 moleques, um pulando em cima do outro. A coisa saiu do controle e eu, como dono da bola, tive que ir conversar com o senhor Alcides, que provavelmente era o coordenador. Ninguém sabia jogar, só correr e derrubar um outro. É o Antônio Casarini que mandou mensagem. Olha aí, ó, que legal a história dele, né? Não sei se Carlão vai lembrar. A gente fez uma brincadeira dessa uma vez lá no ginásio do Colégio Adventista com latinha amassada, latinha refrigerante. E deu ruim também. Raulzito pulou por cima de um. Lembro. Pulou por cima de um. Era o único santista, cara, porque aquele tempo o Santos vivia, né? Não, a gente tinha dois colegas de Adventista, que um era santista e o outro o Gabriel, que era torcedor da Portuguesa, você lembra? Gabriel estudou comigo. Era os pontos fora da curva da escola. Eu achava que era sacanagem dele, não era. Não era, torcedor da Portuguesa. Quem morou... Agora virou papo de... Papo de boteco, vambora. Valeu, quem morou no meu prédio foi o irmão do Gabriel, Davi. Isso, Davi. Bugrino. Boa, grande abraço pra ele. Manda um abraço pra ele, cara. Grande Davi. Agora eu cuido de cachorro, um negócio assim, Davi. Mas tá bem. Deixa eu fazer uma pergunta pro Luizinho. Eu tenho a curiosidade. Eu já vi, né, que o Cabeça, né? Como é que chama o marido da ex, né? Porque ele largou o Tom Brady. Tom Brady. Ele era o cara do time, né? Isso. E ele é o que lança. Isso, é o quarterback. Isso, eu tava esquecendo essa que nos filmes é traduzido como zagueiro, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque ele é o principal jogador de ataque, ele é o camisa 10. Ele é o camisa 10. É o cérebro do time. É o cérebro do time. Ele anda... É um tablet aqui, porque ele pega, ele abre, ele chama todo mundo, mostra e faz. Aí vai todo mundo sair. Na verdade é escrito mesmo, as jogadas são escritas, é um papel. Fica preso não é um tablet. Não é um tablet, é um. Mas e se a letra do técnico for feia? Eles imprimem, né? É um cartãozinho, eles imprimem um cartãozinho de jogada, vem digitado. Então. E é engraçado porque assim, aqui no Brasil a gente usa isso também, só que a gente desenha as jogadas faz uns desenhos pequenininhos da jogada e põe no pulso do cara como é que chama? É wrist coach o nome desse negócio. Tradução literal seria o técnico de pulso. Entendi. Então não é um computador, são papéis. São papéis com jogadas. Só que
na NFL as jogadas são escritas. Então, a gente vê em filmes, os caras falando, verde 32, azul 44, não sei o quê. Tudo isso aí é um código para o cara saber o que ele tem que fazer. Então, se eu sou o verde, eu sou o recebedor verde e a minha rota é a 32, tô dando um exemplo. Eu tenho que saber que nessa jogada eu vou ter que correr 10 jardas em linha reta e depois cortar pro meio em linha reta, fazer um corte de 90 graus. Então, se um não entender a jogada, acabou. Acabou. E normalmente, quando um ataque perde a bola, é alguém que esqueceu, que errou a jogada. Normalmente, alguém que leu... Pensou na transmissão, aquela quem errou foi aquele ali, ó. No soccer não dá certo, até porque tem jogador que é pouco dotado de inteligência, né? Mas eu vou te falar uma coisa, quando o erro é muito claro, as transmissões americanas não perdoam, fica filmando o cara e foca no cara que fez acompanha ali uns 20 segundos. O cara sai do campo, ele senta aí. Tipo, o ataque perdeu a bola, aí o outro time recuperou a bola e fez a pontuação. Na hora que faz a pontuação, eles voltam a câmera no cara. Mesmo a narração brasileira, né? Que os comentaristas e os próprios narradores são especialistas, né? Ô, fulano de tal, como é que você fez isso? É bem por aí mesmo. É muito fácil de você perceber quem errou no futebol americano. Olha que legal, Carlão. Seria Se legal. fosse assim no futebol, hein? Meu Deus. Você ia descer a madeira aí de forma detalhada. E eu acho que a maioria ia sofrer este bullying, entre aspas, né? Porque o futebol brasileiro hoje ele tá tão nivelado por baixo que são poucos os jogadores, né? Com oxigênio no cérebro. Por exemplo, o Renato Augusto seria elogiado, né? Sim. Agora, isso. Agora eu não vou citar outros, tem tantos, né? Mas Messi. Poxa, pelo amor de Deus, o Messi seria o Tom Brady, né? Sem dúvida alguma. Mas ele seria o quarterback dos Chiefs, como é que ele chama? O Patrick Mahomes. O Mahomes. Esse é bom, esse eu lembro. Porque ele não precisa lançar a bola, ele resolve sozinho. É impressionante. Também. Ele é o fominha. Mas você sabe que o próprio Tom Brady fala que o jogador mais inteligente, o quarterback mais inteligente que ele viu jogar foi o Peyton Manning, né? Que não ganhou o mesmo tanto de títulos, não fez o que o Tom Brady fez. Que o Tom Brady fez. Durante muitos anos a discussão era quem que era o melhor jogador da história da NFL, se era o Tom Brady ou o Peyton Manning. Aí depois dessa discussão, o Tom Brady ganhou mais 4, 5 vezes lá o Super Bowl. Acabou, não tem como você discutir. O que o cara fez E o Tom Brady já é quarentão e tal. Como que é a idade esportiva do atleta de futebol americano? Varia por posição. Se você pega, por exemplo, um running back que passa a grande parte da carreira dele apanhando e apanhando muito, que é o cara que carrega a bola e passa no meio da guerra ali, esse cara vai até os 29, 30 anos em alto nível. Depois ele começa a descer. Um quarterback que é mais protegido, até pelas regras, você não pode encostar de qualquer jeito no quarterback, você não pode derrubar ele de qualquer jeito. Esse cara consegue jogar até os 40, 41, 42, se ele cuidar do corpo dele, ao ponto que o Tom Brady tem mais de 30 anos que ele não come açúcar. Você tem uma ideia, então... Igual a gente. Açúcar puro a gente não come. 4h56 vai fazer aí 1h12 que eu tô sem colocar nada de açúcar na boca. A gente tem um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o sarcófago aqui no Arena CBN, direto da Sodimac. Arena CBN. Em 2023, Indaiatuba comemora 193 anos. E quanto mais o tempo passa, ela fica cada vez melhor. Porque atendemos melhor as pessoas e fazemos obras para melhorar a vida de todos. Indaiatuba fica cada vez melhor porque nós cuidamos e nos preocupamos com você. Cada vez melhor, cada vez melhor. O tempo passa em Indaiatuba, fica cada vez melhor. Prefeitura de Indaiatuba. Então não pare de sonhar. Em 2024, a CBN Campinas continuará contando histórias e vivendo o futuro com você. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada.
Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Quatro horas e 58 minutos. Nilson Belisário, pode abrir. Boa, Guarizão. Demorou? Pois é, essa música que você está ouvindo ao fundo, só na caixa. E aquele adeus não pude dar. Aconteceu no mesmo ano desse jogo que eu separei, que envolve a Ponte Preta. A Ponte Preta, deixa eu pegar aqui porque o William Cabelo me mandou o jogo. A Ponte Preta entrou em campo para enfrentar, sabe quem? Quem? O Saad. De São Caetano do Sul. São Caetano. Isso. É o antigo São Caetano, né? Na verdade é outro clube de São Caetano. Que joga no mesmo estado. Exatamente. A Ponte Preta, ela tinha... Não, vou pegar o Saad. O Saad tinha... Saad, velho. Porra. Tinha, sabe quem, cara? Quem? Tinha o Eli. Eli jogava no Saad. Em que ano foi esse jogo, Fábio Scheibe? Apelou, Lupercio. 1971. 1971, disse Fábio Scheibe. Marco Guarizo. Saad, com essa música, 1973. 1973. Carlão de Freitas. Eu vou de 75. 75. Luizinho, quer dar o palpite também? Que ano que foi esse jogo? É pela música. Saad. Tá ouvindo a música? A música do Tim Maia. Gostava tanto de você, do Tim Maia. É o ano do lançamento dessa música. Eu acho que é 77. 77. Então, Fábio Scheibe falou 71, 73, 75, 77. Nós temos um vencedor hoje no sarcófago e não sou eu. Termino a semana com derrota. Quem falou 73? Eu. Parabéns, Marco Guarizo. Muito obrigado. A Ponte Preta tinha Moacir, Galho, Oscar, Valdir e Walter, Marquinho e Serginho, Paulinho, Valdomiro, Adilton e Tuta. Técnico era o Mário Juliano. Juliato, perdão. O Saad tinha uma galera aqui bem interessante. Rui Ramos jogou no Saad, não foi? Foi, antes de ir pro Japão. Rui Ramos. Ele esqueceu a escalação do Saad. Tem aqui, mas a gente já são 5 horas. A gente vai naquele esquema, viu, Nilson? Tem mais um áudio, dá tempo pra gente ver qual obra do Oscar Niemeyer em Campinas. Tem um que acertou. Vamos ver. A obra do arquiteto em Campinas é o edifício Itatiaia, no centro da cidade, Maurício de Campinas. Maurício de Campinas. Perfeito, Rua Irmã Serafina. É uma obra, inclusive tem uma plaquinha ali perto da portaria que mostra, né, o projeto e assinado pelo Oscar. Eu não tinha visto, mas é porque quando você vê o prédio pelo fundo, ali mais próximo da catedral, tem as curvas, né? Então ele é chamado de Copanzinho, né? Mas na portaria ali, que é na frente da praça, na Carlos Gomes, tem a plaquinha falando que ali é uma obra feita pelo Oscar Niemeyer. Luizinho, obrigado pela participação, meio que de surpresa, mas foi um papo muito interessante. Obrigado, esqueci de fechar. Foi um papo bem interessante aí pro nosso ouvinte sobre NFL e futebol americano. O Luizinho, que faz parte aí, integra, né, o conselho do Guarani Indians, recentemente campeão do torneio 9 de julho. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade aí, é sempre bom falar de um esporte que não tem tanto apoio, não é tão conhecido, né? E inclusive os empresários que quiserem patrocinar é só procurar a gente. Aproveitou alguma oferta da Sodimac, Luizinho? Deu certo? Acredito que sim. Minha esposa tá lá dentro comprando, não saiu até agora. Não te abandonou? Tá muito, né? Foi passa você também como a esposa do Luizinho, vem pra Sodimac, aqui na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo 151. Scheibe, acabou o jogo ou não? Acabou sim, Lupi. 3-1. Benzema ainda descontou pro Al-Ittihad, mas deu ao Ali, viu? Que dia que é o jogo contra o Fluminense? Fluminense é no dia 18, é na próxima segunda-feira. Segunda-feira, então, Fluminense e Al-Ahly. Neste momento, segunda-feira, talvez a gente vai falar do Fluminense na final do Mundial. Que hora que é o jogo? Vai estar com o segundo tempo em andamento. Às 3, né? Vai estar com o segundo tempo em andamento na Arena. É verdade. A gente podia fazer aí um evento. Tem um bar de Fluminense, né? Não? Um bar onde vai torcedor do Fluminense? Acho que seria muito interessante essa sua proposta. Carlão de Freitas, ótimo final de semana. Valeu, Lupercio. Valeu, Guarizão, Luizinho. que amanhã valeu, tem Guarizão. vôlei. Amanhã, a partir das 9h30 da noite, tô lá no vôlei com Cruzeiro e Campinas. Quem estará com você?
Adriano Almeida e Renata Rondini. Boa, 9h30 da noite tem Vôlei Renata contra o Cruzeiro. Fábio Scheib, bom final de semana, até segunda. Um abração, Lupi, valeu. Valeu, e a gente encerra mais um Arena, edição desta sexta-feira, dia 15 de dezembro. Ótimo final de semana, a gente tem um encontro marcado novamente na próxima segunda. Bom final de semana, juízo! Até!